Agora nós vamos para os requerimentos verbais. Passa a palavra para o Daniel. Senhor presidente, até em razão de justificar a retirada do projeto, gostaria de iniciar o meu primeiro requerimento, já justificando a retirada do projeto, do qual nós debatíamos um assunto muito importante. O projeto que foi indicado, de minha autoria, entrou nesta casa lá em março, que era para que nós pudéssemos estabelecer aí critérios dos plantões das nossas farmácias, né? Naquele momento nós tínhamos tempo para debater, porque era uma situação que estava, né, tranquila, pacificada até o momento. Recebi aqui na Câmara, ouvi algumas pessoas e recebi e até a nossa assessoria jurídica nos alertou de alguns vícios no projeto, algumas inconstitucionalidades. Por esse motivo eu faço a retirada do projeto para que nós possamos pensar melhor e reapresentá-lo. Era um projeto que buscava aí delimitar o sistema de plantão do nosso município e, erroneamente, acabei entrando numa seara da qual o Legislativo não compete legislar, que seria o horário de funcionamento dos estabelecimentos, né? Nós temos aí a livre iniciativa, então reconheço que houve esse erro aí, esse equívoco, porém, no entanto, fazendo agora o meu requerimento, infelizmente hoje, né, falo da apresentação do projeto lá em março, hoje, alguns meses depois, nós infelizmente estamos sem farmácias de plantão, dada o que combinou a iniciativa, por minha parte, de trazer esse projeto, que é uma insatisfação entre os farmacêuticos, né? Uma falta de diálogo ali, não é uma falta de diálogo, é uma falta de consenso ali para que nós pudéssemos resolver, e hoje nós estamos sem um plantão, e isso trago para a população, de maneira geral, um transtorno muito grande, né, aos finais de semana, pós-expediente, a população que carece aí de, às vezes, de um remédio de forma urgente, né, de emergência, ou tem que buscar em outro município. Então, houve um debate, não é todos aqui que participam do grupo, mas nós temos um grupo de WhatsApp, onde a população tem um contato mais próximo conosco, está eu, está a vereadora Daniela, está o vereador Flávio, o secretário Lucas Polizé, e a população nos cobrando um posicionamento, né? E diante da inconstitucionalidade, em parte, do projeto, houve-se o debate da gente buscar uma solução. E dada a emergência da situação, nós tínhamos algumas saídas, né? Era um projeto de lei que tramitasse nessa casa, e nós sabemos qual é o rito, né, de uma tramitação aqui, não é menos de 30 dias, né, a todo o rito, passar pelas comissões, ser debatido e etc. Ou, às vezes, um decreto, né, porque existe uma legislação federal que diz que estabelecimentos como farmácia, elas precisam, da sua utilidade pública, elas precisam se organizar para atender a população, né, fora do horário de expediente. Então, um decreto do próprio precisa regulamentar a nível municipal o funcionamento desses plantões. Então, teria duas situações, ou lei por essa casa, ou decreto. E no debate ali, né, da urgência, eu achei mais interessante, até conversando com a nossa assessoria jurídica, sugerir, e aqui, vereador João Lucas, até estreio aqui a questão da indicação, indicar ao senhor secretário, aqui eu gostaria de fazer um requerimento ao prefeito Felipe Dias, com cópia ao secretário Lucas Polizé, para que ele possa, via decreto, regulamentar essa situação para atender a população. E, posteriormente, nós possamos debater de forma melhor para atender também os interesses ali daqueles farmacêuticos e tal. Mas, a priori, aqui nós estamos preocupados muito com a população que está desassistida nesse sentido. E aí, como eu me coloquei à disposição, trouxe o debate, recebi aqui na Câmara a proprietária de uma das farmácias, conversei com outros farmacêuticos pelo telefone, pelo WhatsApp, então eu me coloquei à disposição para estar sugerindo algo. E aí, juntamente com a nossa assessoria jurídica, nós fizemos um esboço de um decreto que o prefeito pudesse emitir para solucionar esse problema o quanto antes. Porque, diferente da lei, que vai tramitar aqui, né, por 30 dias, etc., o decreto que o prefeito fez, ele tem vigência imediata, né? E é urgente. Aqui o grupo tem aí mais de 1.000 pessoas e é constante, os colegas vereadores aqui não me deixam mentir, as pessoas aos finais de semana, fora do horário de expediente normal,
farmácia de plantão, que precisam, né, de ter esse apoio. Então, estou sugerindo aqui, é a minha contribuição, é a contribuição do mandato do vereador Daniel Hipólito, né, é uma indicação, obviamente, que o secretário, o prefeito, toda essa assessoria vai analisar, né, da melhor maneira, mas é a minha contribuição aqui, daquilo que eu pude estudar, daquilo que eu pude analisar com os municípios vizinhos, no objetivo claro, de solucionar essa demanda da população. É um assunto polêmico, porque não existe hoje uma convergência por parte dos donos desses estabelecimentos, né? Que querem ali uma exclusividade durante o plantão e etc. E é uma coisa que, infelizmente, o legislativo, principalmente o municipal, não pode debater. Então, por esse motivo, eu gostaria de fazer esse requerimento, solicitando ao prefeito que pudesse analisar essa situação com bastante atenção. E fica aqui também a minha indicação de sugestão de minuto, tá? Que é a minuto do projeto, aliás, a minuto de decreto. Requerimento está em discussão. Vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, nobres colegas vereadoras. Boa noite a todos vocês que se fazem aqui presente e boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Parabenizar o nobre colega Daniel por se preocupar com essa situação no nosso município e deixar aqui o meu apoio, Daniel, ao seu pedido, ao seu requerimento, e pedir para que o senhor prefeito olhe com bons olhos, né, para que possa resolver essa situação. A gente sabe de bocas e outras que alguns falam, eu não vou fechar tal horário para que o fulano tenha um plantão. Eu acho lamentável, né, a pessoa chegar e querer botar a banca, Daniel. Eu não tenho medo de quem seja, eu sei que está acontecendo isso no município, e os outros não querem ter o plantão, porque uma farmácia não quer fechar. Beleza, direito dela. Se ela quiser trabalhar 24 horas, direito dela. Mas por que não entrar no bom senso? Em vez de ajudar, essa farmácia está atrapalhando, Daniel. Porque os outros não querem, então, pegar o plantão, porque não compensa. De fato, não compensa, vereador Daniel. Se a gente for olhar a logística, não compensa para eles. Então, essa pessoa tinha que entender e entrar no bom senso com os outros, que ela não está somando, não, Daniel. Ela não está somando fazendo isso. Ela está atrapalhando o município. E quem está perdendo com isso aqui não é os farmacêuticos, não. Eu acredito que é a população em geral que tem perdido. Então, a gente tem que entrar assim em defesa do povo, vereadora Daniela. Porque a gente tem que entender que o povo precisa. Imagine só. Aí não vai ter farmácia de plantão, à noite você precisa de um remédio de urgência, não está nenhuma de plantão, porque uma bendita farmácia diz que não vai fechar enquanto as outras entrar de plantão, vai fechar só em tal horário, porque ela quer estender o horário dela. Então eu acredito que tem que haver sim um decreto do seu prefeito, e as pessoas têm que entender que tem que ter lei e tem que respeitar sim, Daniel. A pessoa chegar e botar a banca, a gente também tem que dar um jeito de botar a banca e botar a pessoa no seu devido lugar. Fica aqui o meu apoio, o meu repúdio a essa farmácia, vereador Daniel. Que eu acho que a pessoa ela tem que entender e ter um bom senso. E eu não tenho medo de negócio de perder voto. Eu falo para ela, para quem precisar, parece que é uma proprietária, pode deixar gravado, registrado, manda um abraço para ela aqui, mas deixo o meu repúdio nessa situação. Está atrapalhando aí o povo de Orizona ter condições de ter remédio fora de hora. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra para o vereador Carlos Eduardo. Daniel. Não, é só para complementar, eu acho que até para ilustrar a situação, foi um tema, inclusive, levantado outrora pela vereadora Roseli, né, que foi a primeira a ser procurada no momento por um farmacêutico, e justamente isso, vereador Flávio. Nós tínhamos um costume no município de que as farmácias funcionavam todos os dias até às 6 horas, né? A de plantão funcionava aberta até 8 e estava de plantão. E aos sábados até meio-dia, a de plantão continuava aberta e domingo só a de plantão. Existia esse acordo de cavalheiros entre eles. Com a vinda de uma nova farmácia, etc., teve uma ruptura nesse costume. Né? E aí nós, na boa vontade, tentando legislar na situação, delimitando aqui, propomos um projeto de lei onde, infelizmente, realmente fui convencido, tanto pela própria assessoria jurídica dessa farmácia,
depois analisando bem, que eu não poderia legislar com relação a isso. Então, a única solução é um consenso entre eles, né? Porém, o fato, ninguém pode delimitar o horário de funcionamento das farmácias, infelizmente. Qual horário que ela abre, qual horário que ela fecha. Mas uma coisa é clara, a população está sendo lesada, porque agora, como não existe uma regulamentação municipal dizendo sobre os plantões, os farmacêuticos também não vamos atender, porque para eles ficar só o ônus de alguns picados à noite, ao final de semana, não compensa, porque precisam contratar servidores extras e etc. E aí nós estamos numa discussão, vereador Flávio, que essa nova farmácia também tem servidores a mais, e ela, se ela for diminuir esse serviço, ela tem que demitir. Então, é uma discussão que nós precisamos debater, sim, mas a priori, agora, nesse momento, é entender para que nós estamos aqui, que é pela população. Eu sei que existe um debate entre os farmacêuticos, descontentamento, mas não podemos simplesmente entender, não vamos atuar. São unidades de saúde que fazem parte da saúde do município, que são pertinentes e precisam dela. Então, nós precisamos resolver essa situação. O decreto seria mais nisso, para delimitar os dias e quem vai estar de plantão. A outra situação de como isso vai ser, eu acho que vai demandar de um debate ainda maior, mais amplo. Vereador Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, primeiro eu quero aqui, vereador Daniel, me somar ao seu requerimento, parabenizar pelo seu requerimento, pela sua grande preocupação. É um assunto realmente de muita relevância para o nosso município. Mas também temos que tratar esse assunto por duas vertentes. Vamos lá. A primeira é a iniciativa, a questão da legislação do livre comércio. Né? Isso a gente entende perfeitamente, presidente, e vereador Hernando também, que foi secretário de saúde, que existe a legislação, ela é clara quanto à questão do livre comércio, nós não podemos querer estabelecer horário. Só que temos que partir para uma outra primícia também, que é o consenso. Numa cidade igual a Orizona, uma cidade pequena, nós estamos falando de Goiânia, de Brasília ou de Anápolis, nós estamos falando de Orizona, onde essa prática já existia, e a chegada de uma nova farmácia, ela veio, né, não quer entrar nesse consenso, se assim eu entendo, e está lesando a população de Orizona. Então tem duas alternativas para isso, além do decreto, vereador Daniel. Nós somos representantes do povo, estamos aqui para falar em nome do povo de Orizona, vereador Ulisses. Então, esse empresário, essa empresa, essa farmácia que está descumprindo, não tentando entrar num acordo, num consenso de cavalheiros com a população de Orizona, ela está prestando um desserviço para a população, que é deixar a população de Orizona no final de semana sem medicamentos. Por quê? Porque se não compensa para o outro, ele não vai abrir, né? E passado determinado horário ela também está fechada, a população está sem medicamento. Né? Tem que ir lá em Pires do Rio comprar um medicamento, ou Vianópolis, é uma situação um pouco mais difícil. Ou talvez é no Buritizinho, né? Que lá tem farmácia e aí a gente vem também fazer propaganda para o Buritizinho. Mas, vereador Daniela, eu sou muito criterioso com isso e vou ser claro. Essa farmácia está prestando um desserviço quando ela não quer entrar no consenso com a população, vereador Flávio. E tem um recado para o povo, é fácil. Quem manda no comércio é o povo, é só não comprar. Não fecha, não compra, boicota essa farmácia, porque aí ela vai entender que em Orizona existe uma coisa muito mais além da questão comercial, que é a questão de uma unidade, de uma união entre os comércios, para que a população não seja lesada. Nós não podemos aqui vir defender uma empresa que está contribuindo para desorganizar algo que já estava organizado. E eu entendo perfeitamente que quando eu chego em um local que já existe uma harmonia, eu tenho que entrar nessa sintonia. Ou senão, fechar as portas e ir embora para outro município. A população não pode continuar sendo lesada, porque uma pessoa, eu entendo perfeitamente do ponto legal da lei, não estou questionando isso. Estou questionando que do ponto de harmonia, de consenso. Não vou cumprir, vou cumprir o que a legislação me permite. Beleza, nem toda hora a legislação é favorável, e isso traz um prejuízo enorme para a população. E pior,
né? Nós estamos falando de medicamentos. Medicamento é para a vida, é para a saúde, é para salvar pessoas. Então é algo muito preocupante e a população de Orizona também tem a possibilidade de nos ajudar no comprar dessa farmácia. Passa a palavra para a vereadora Roseli. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, demais colegas vereadores, vereadora Daniela, todos que se fazem presente, quem nos acompanham pelas redes sociais. Tiago, né, que hoje pôde comparecer na sessão, obrigado pela presença, Tiago. Eu te parabenizo, o Daniel, pela retirada do projeto, depois de muitas discussões, né, deste projeto, mas este seu requerimento com essa indicação, né. Além da sua página, nos postinhos, no hospital, sempre tinha um comunicado da farmácia que estava de plantão, né? E as pessoas, não tem, você sabe qual farmácia está de plantão? Isso é recorrente, né? E é muito sério, você consulta ali no final de semana, principalmente à noite, e não tem onde comprar o medicamento. Isso é muito sério. Então, tem acontecido, já tem um bom tempo aqui em Orizona, né, essa situação, e a gente vê. Por que não sentar todos esses donos de farmácia aqui de Orizona e dialogar como eles fizeram aí no passado? Entraram num acordo e conduziu muito bem durante muito tempo. Agora, né, o diálogo resolve a situação. Então a gente vê, a gente espera muito aí que o prefeito tome uma providência, né? Ele pode fazer isso por decreto. Nós já vimos que isso é legal. Vários municípios aqui funcionam dessa forma, por decreto. Né? Então nós esperamos que a nossa população de Orizona venha a ser beneficiada novamente com esses plantões, né, para resolver essa situação. É muito grave, muito sério. É vida, como disse muito bem o vereador que me antecedeu. Obrigada, presidente. Vereador Flávio. Senhor presidente, Senhor presidente, só para deixar bem explicado aqui, para quem está assistindo, a briga nossa aqui é para que continue, né? O pessoal tendo acesso aí aos plantões, que essa farmácia nova que chegou, que pudesse, né, continuar da mesma forma. Tem gente que questiona a questão do plantão, que não sei o quê. Algumas horas, ficou até 1h30 sem receber remédio, o rapaz está dizendo aqui, só que já tem farmácias de atendimento de excelência, né? E tem horas que precisam de um certo medicamento para salvar uma vida, né? Não é questão do que aconteceu com você um dia, com o cidadão um dia, que a gente tem que intensificar essa situação, não. A gente tem que entender que uma farmácia de plantão e um atendimento de excelência salva a vida. Agora, essa questão aí dos outros farmacêuticos não querer fazer o plantão, eu entendo o lado deles, porque não compensa, né? Não compensa para eles ali, compensa eles fazer o plantão como funcionava antigamente, que era das 8, né? A farmácia funciona das 8 às 18, às 8 horas fechava, o outro plantonista ali assumia, né? Agora não compensa, eu entendo que não compensa. Então, o intuito da gente aqui é para que essa farmácia, essa nova farmácia que chegou aqui, entre no bom senso com os outros farmacêuticos, porque ela de fato, como disse o vereador Carlos Eduardo, ela está, no meu linguajar aqui, atrapalhando a população, né? Está deixando desserviço aqui para a gente, e a gente precisa. Não é questão de quanto tu vai ganhar ou quanto vai perder. Nós estamos falando aqui de situação, de salvar uma vida, de tirar uma dor de uma criança, de um idoso, enfim, né? Eu acho que tem que haver sim o diálogo, né, vereadora Roseli, e não havendo diálogo, eu acho que o prefeito, como o gestor, como aquele que foi eleito pela população para representar o povo, que ele tome as medidas cabíveis, que se ele tem o poder para isso, eu acho que essa Câmara Municipal vai estar aí caminhando com o prefeito para solucionar esse problema de uma vez por todas e voltar como era antes, né, para que nossa população tenha o direito de comprar o remédio dela. Porque eu não culpo os farmacêuticos que não querem abrir, porque se no entendimento deles não compensa, não vale a pena, né? Então eu vou para o lado deles, né? Então a gente fica aqui deixando aqui o nosso pensamento, né, a nossa vontade, e tomara que o prefeito tome a medida mais correta e o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra para o vereador Ronaldo. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, pessoal aqui presente hoje, nos visitam, pessoal das redes sociais. Eu também gostaria de comentar sobre esse assunto, né? Obviamente que, levando em consideração que a população é o nosso alvo principal, né? Algo, sim, no sentido de ter esses benefícios, não ser penalizada. Não sei o teor do decreto, né? Mas eu acho talvez uma decisão praticamente monocrática, né? Jogar uma responsabilidade tão grande só para o prefeito, uma vez que várias farmácias, vários donos não conseguiriam chegar no consenso, porque o caminho ideal seria o consenso, né? Talvez não seria interessante não chegar a esse ponto, né? Do prefeito tomar uma decisão por todos, né? Deixar tanta responsabilidade na mão só dele, uma vez que várias pessoas se reuniram e não deram conta de chegar a um meio termo, né? Então, assim, a gente até pede, né, talvez que se converse mais. Eu sempre sou muito favorável a diálogo a gente resolve muita coisa, né? Talvez não precisava chegar a esse ponto, né? Daniel já teve que retirar o projeto dele, né? Talvez esse consenso, essa conversa adulta entre todos os donos de farmácia chegaria a um consenso, né? Talvez tente mais uma vez, né? Para que não fique tanta responsabilidade na mão de uma pessoa só, uma decisão monocrática. Falar para o vereador João Lucas. Senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais, quem se encontra aqui presente aqui na Casa do Povo, na nossa casa, e dizer que, ouvindo aí as discussões, eu podendo imaginar, aqui raciocinando, eu não vejo outro caminho a não ser decidir tudo isso através de um diálogo. Por quê? Nós pensamos da seguinte forma: olha, tem hoje a Associação do Comércio da nossa cidade, a CIOR. Eu acho que seria um caminho também da CIOR estar reunindo com esses proprietários da farmácia, está tentando um diálogo, resolver essa questão. Agora, assim partir por uma questão radical de um decreto, eu acho que seria o último caso se realmente esgotasse todas as conversas e todos os diálogos. Eu não entendi bem aí a questão, está tendo plantões, farmácias abertas finais de semana, sábado e domingo? Não tem nenhuma aberta sábado e domingo? Presidente, depois domingo ele vai. Sim. Vereador, só uma farmácia não quis aderir. Ah, sim. Só uma. Desde- Todos desde- concordaram desde- em continuar da forma que estava. Ah, certo. Não quis. Falou, não, eu vou seguir o meu caminho, o meu raciocínio pronto. Isso. E tomou iniciativa. Aí, outras questões que nós temos que analisar também, vereador Daniel, é se realmente que nós temos o direito do consumidor e também o direito do comerciante. Nós sabemos isso. Agora, é constitucional, por exemplo, o Poder Executivo baixar um decreto falando das questões que são o revezamento de plantões Você me empresta? aos finais de semana e feriados? Você depois Sim. me empresta? Eu estou só questionando, não sei. Questionando se o Poder Executivo tem esse poder de baixar esse decreto, se é constitucional, levando-se em consideração, olha, o direito do consumidor e o direito do comerciante. Né? Então, eu não sei se é uma questão que seria embasado pela Constituição uma decisão como essa, um decreto desse para o município. Senhor presidente? Pois não, vereador. Senhor presidente, pertinente até aqui, a participação aqui nas redes sociais está interessante. Hoje, igual havia comentado o vereador João Lucas, existia um acordo de cavalheiros entre as farmácias, né? E aí, com a chegada dessa nova farmácia, né, dada a autonomia que ela tem ali, não houve esse consenso. Estão dizendo aqui, existe o consenso entre todos os farmacêuticos, apenas uma que não.
E aí entra justamente da liberdade que ela tem, né? Do horário dela delimitar qual horário que ela vai funcionar. O projeto que eu havia apresentado, eu, enquanto legislador, colocava horário de abertura da farmácia e horário de fechamento. E aí é onde estava a inconstitucionalidade. Não posso, então retirei. Dado a não consenso entre eles, os demais farmacêuticos se sentiram lesados, porque sobra para eles alguns pingados, né, à noite. Então, para eles não compensa, tem as legislações trabalhistas, contratar um servidor extra, etc. Não compensa, né? E aí nós temos no ordenamento jurídico do nosso país duas leis muito importantes, que é a lei 5.991 de 1973, que fala especialmente quanto à necessidade de organização desse sistema de plantões, uma lei federal. Só que aí essa lei federal colocou a responsabilidade para os municípios regulamentar nos municípios, sabe? Então o município precisa regulamentar como vai funcionar. As cidades vizinhas aqui, por exemplo, Vianópolis, todo mês o prefeito bate um decreto de quais farmácias estão de plantão naquele mês, certo? Para ter essa organização, para que a comunidade saiba, olha, farmácia X está de plantão. No meu projeto também eu delimitava que apenas uma farmácia estaria de plantão, porque eu também não posso legislar sobre isso. É preciso ter, no mínimo, uma farmácia de plantão. Se outras quiserem atender, não tem nenhum problema, fora do horário comercial e tudo mais. Então, tudo isso está gerando um debate que não chega num consenso. E aí, hoje, a população não tem acesso ao atendimento fora do horário de expediente. Por esse motivo, há necessidade de um decreto monocromático, uma decisão meia dura, mas nós não podemos deixar de entender, e aí a lei 13.021 de 2014 diz que as farmácias, ela reconhece as farmácias como estabelecimento de saúde. Ela é uma extensão do atendimento de saúde do município. Então nós não podemos nos fechar os olhos quanto a isso. Eu retirei o meu projeto, porém, a gestão do Felipe acaba daqui 2 anos e pouco, né? Então, eu vou reapresentar um novo projeto, mais melhor elaborado, para que as próximas gestões já tenham uma delimitação, não precisa só servir a decreto. Mas isso demanda um tempo para a gente discutir aqui. E é urgente, todos os dias as pessoas cobram, cadê as farmácias de plantão? É ruim, eu também estou aqui do lado dos farmacêuticos, desses trabalhadores, eu sei o quanto às vezes não compensa, mas também temos do outro lado a população que precisa do atendimento. E aí o poder público não pode se furtar isso. Se nós continuarmos inertes com relação a isso, logo o Ministério Público vai intervir, né? E aí vai recomendar que faça isso que nós estamos fazendo. Então, assim, aqui é uma sugestão, porque fui provocado por isso. Qual vai ser a sua contribuição? Estou dando a minha contribuição. É esse projeto. Só que eu estou retirando o meu projeto para melhor lapidá-lo e reapresentá-lo. Só que um projeto aqui demora até 30 dias para ser aprovado, se bem discutido ou até mais, né? Então é essa tentativa. Ouvir os dois lados? Sim. Só que agora a parte que está sendo maior lesada é a população. E os donos proprietários de farmácias sabem muito bem que eles têm esse compromisso. Hoje eles se valem, não abrem, porque eles se valem da não regulamentação municipal. Então eles não estão cometendo nenhuma ilegalidade, realmente não existe. Por isso que o prefeito precisava tomar essa decisão. Importante para que nós possamos atender o quanto antes a população. Mas não vamos nos furtar do debate, vamos tentar trazer, e aqui eu até proponho, se às vezes vocês aceitarem, existe já o consenso de todos os farmacêuticos, só apenas a nova aí que não tem um consenso com ela. Talvez trazer para conversar aqui, mas como o senhor falou, tem a associação, né, a ACIOR, que poderia ter esse debate. Mas assim, eu não consigo ver e as pessoas nos cobrar o vereador Flávio, a vereadora Daniela lá no grupo lá, fica cobrando. E nós precisamos, nós somos provocados, não podemos simplesmente falar, opa, não é minha responsabilidade, porque é a nossa responsabilidade. Então é esse o objetivo, sabe? Chegar no meio termo. O projeto era bonitinho ali na essência, criava-se o horário de funcionamento, quem ia funcionar, quem não ia. Mas é ilegal e a proprietária da nova farmácia não me provou, Daniel. Você pode aprovar essa lei, eu vou no Ministério e vou derrubar ela, como eu já fiz em outros municípios.
Então, assim, nós precisamos chegar num resultado aqui em bem da população que carece, que precisa desses medicamentos. Realmente, esse projeto de lei que você desistiu, né? Eu também estudei, o Bilar era ilegal mesmo. Mas, antes da Droga Vai chegar aqui em Arizona, os plantões estavam funcionando normalmente, né? Só elas chegaram, virou essa bagunça. Inclusive, fui lá, eu comprei remédio lá e procurei ela, porque até que horas vai abrir? Até 1h da tarde. Pois é, mas vocês deviam seguir os plantonistas. Entrar em consenso. Mas eles não deixam, eles estão olhando só no próprio umbigo. Não estão olhando para a população. Né? Então, assim, eu poderia esse decreto ser o Felipe, assim, o Diácono, chamar eles, fazer uma reunião com eles e que entre um consenso. Ou se for legal o Poder Executivo baixar um decreto, aí o prefeito deveria baixar esse decreto para o bem da população. E o debate fica em aberto, né? Nós precisamos resolver essa situação do não atendimento, mas o debate fica em aberto para que nós possamos chegar numa solução, né? Ela possa atender a todos de maneira geral, só não podemos nos furtar nesse debate. É difícil demais, né? Você fica entre a cruz e a espada, mas a população nos cobra. Pois é, mas, Daniel, o prefeito poderia chamá-los para fazer uma reunião, né? Sim. Um problema em cima da mesa e convencê-lo, né? Não é convencê-lo, né? Que é só a Droga Vai que não quer ceder. Para se ter uma noção, presidente, ela trouxe aqui o seu alvará, que ela pegou lá no município, e ela fala, olha, que estou aqui autorizada a funcionar até às 8 horas, sábado e domingo também. Então, assim, o próprio município lhe deu esse alvará de funcionamento dentro desses horários, né? Então, assim, é uma coisa que, se formos chegar num consenso, é realmente um consenso, porque dentro da legalidade ela não está infringindo nada, né? Ela só quebrou uma tradição, um costume, né, do município. Mas dentro da legalidade, né, vereador Ulisses? Dentro da legalidade ela não tem. E aí as farmácias assumem essa responsabilidade dos plantões por serem estabelecimentos considerados aqui na lei de 2014, estabelecimentos de assistência à saúde. Sabe? Então, diante disso, vamos olhar pelo bem da população. Né? Somente. Vereadora Daniela. Senhor presidente, caros vereadores, colega vereadora Roseli, vocês que estão aqui presentes com a gente, no meu boa noite, e aos que estão nos assistindo também. É realmente um debate importante que não podemos ficar fora. Importante, complexo, né? Porque nós temos que olhar pelo lado da população que realmente não pode ficar desassistida. Mas a questão do decreto em si, vereador, eu até pedi para dar uma lida na minuta, né, que eu não tinha conhecimento, e só rege sobre os plantões, né, não rege sobre a legalidade da outra farmácia, até porque não tem competência para isso, né? Mas é uma questão realmente que converge para um debate maior, porque se a nossa intenção é a solução do problema, eu vejo que nós estamos terceirizando o problema, assim como o vereador Ronaldo colocou. Porque nós vamos enviar uma solicitação para o prefeito, que vai ter também ali uns 15 dias para o jurídico dele dar uma olhada, e ali se vão passar um mês, ou talvez até mais. Minha sugestão seria no sentido realmente do diálogo, e que esse diálogo não tinha necessidade de começar do executivo, poderia começar por nós, vereadores, até pelo sentido da gente tomar o assunto para nós, de responsabilidade, e quem sabe até de achar uma solução aí que fique boa para todo mundo, para a população ser assistida, para os comerciantes não serem prejudicados. Eu acho que eu fico satisfeita com a sua iniciativa de não deixar passar em branco, porque realmente eu acompanhei a discussão, né, da importância que isso tem, mas fico preocupada com essa questão. Nós não estamos
achando uma solução imediata. Não estamos, a gente pode ter ciência disso, porque não vai baixar um decreto amanhã. Vai também, assim como o seu projeto, né, que o senhor se propôs a trazer as melhorias, né? Teria um trâmite aqui no Legislativo. O decreto do prefeito também, ao qual estamos indicando, vai ter um trâmite lá no Executivo. Então, a solução vai continuar não sendo imediata. Claro, seria favorável ao seu requerimento, porque é uma indicação, uma sugestão, mas, por outro lado, nós poderíamos também abraçar o Legislativo abraçar esse diálogo, talvez, chamar todos para conversa, coisa que eu sei que o senhor já fez, né? Mas em nome do Legislativo, para a gente poder mediar uma solução para isso, né? E posterior, inclusive, através de projeto de lei. Senhor presidente, só para completar aqui o raciocínio que eu fiz aquela hora, eu citei que a CIO por ser hoje a instituição que representa os comerciantes, mas nós temos também, hoje, ali na Prefeitura também, a Secretaria de Indústria e Comércio, que também poderia, a Secretaria de Indústria e Comércio também poderia estar entrando nessas discussões para estar junto com a Câmara, junto com a CIO, junto com os comerciantes, para estar tentando resolver essas questões. Sem ser necessário tomar, às vezes, uma medida mais radical. O debate está se delongando, né? Mas, vereadora Daniela, mesmo que nós propuséssemos uma lei aqui, ela só vai cacifar e reafirmar o que a legislação federal já diz, né? Então, nós vamos... Aqui eu estou sugerindo, né? Por meio de uma indicação, né? Aqui eu estou sugerindo por meio de uma indicação que seja realizado esse decreto. A lei vai fazer a mesma coisa, porque nós não temos a competência também de legislar como que vai ser o plantão. A lei só vai mandar o prefeito que, por meio de decreto, regularmente, só reafirmando o que diz a legislação federal, entendeu? Então, assim, a questão do debate é importantíssima. Eu já tenho conversado com o Lucas, né, o Robson, que tem aí anos de trabalho prestado à nossa comunidade, nunca tiveram nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, as pessoas sempre elogiam eles, principalmente fora dos plantões, atendiam quando às vezes um dos plantonistas, né, não era tão zeloso quanto eles. Porém, vou tentar mediar esse diálogo com a proprietária, mas infelizmente nós não podemos obrigá-la. Se ela falar que vai funcionar e bater o pé, o que nós podemos fazer? Né? E o prefeito, aí é uma tentativa, é danoso, é difícil, é polêmico, mas a minha preocupação hoje é dar o debate não se alongar pelo resto do ano, até que às vezes o Poder Judiciário, por meio do Ministério Público, viesse recomendar, e a gente tivesse uma solução, sabe? Porque a lei nossa aqui, o que nos limita, a lei do município que eu pudesse limitar, é pedir ao prefeito que, por meio de decreto, fazer esse sistema de plantão, mas seria essa a nossa limitação, infelizmente, né? E aí, o vereador Ronaldo, aí você pegou a mão lá, chegando a ripa na gente, mas com razão, às vezes, o tanto das limitações que nós temos. O Alon, deputado federal, né? Que tem feito grandes críticas ao trabalho do Legislativo Municipal. Até entendo que ele veio para uma ótica muito negativa, ele podia nos dar mais poderes, né, ao invés de querer acabar com a gente, mas assim, nós ficamos muito limitados em alguns temas. Né? Então aqui seria mais ou menos ratificar o vereador Carlos Eduardo. Prefeito, por meio de decreto o senhor precisa regulamentar. Aqui eu estou indicando que a necessidade, às vezes, da lei fica inócua, sabe? Só para dar celeridade. E outra, é só uma sugestão mesmo, né? A secretaria ali vai ter os debates necessários. Agora, eu vou tentar conversar com os meninos aqui, da possibilidade da gente trazer para esta casa, então, um debate, e todos aqui ficam convidados a participar, né? Como eles bem dizem, todos já têm esse consenso, apenas um não tem esse consenso. Se a gente conseguir intermediar isso aí, tudo bem. E se não houver o consenso, como que nós vamos resolver? Precisamos ter as farmácias de plantão, independentemente do consenso ou não. Infelizmente. Vereador Carlos. Senhor presidente, só para encerrar aqui da minha parte, essa parte do debate, uma questão aqui interessante de relembrar. A proprietária dessa nova farmácia, que vocês estão dizendo que é a proprietária,
ela não está descumprindo a legislação. Isso é importante dizer. Quanto à questão do alvará, vereador Daniel, eu acho que todos os farmacêuticos têm o mesmo alvará com o mesmo teor, que pode, né? E a legislação federal garante isso. O que precisa, então, é tentar esse convencimento. Se não conseguir pelo bom senso, né, presidente, não tem outro meio. Vai virar uma ação monocrática do prefeito, é para isso que ele está sentado na cadeira. Do mesmo jeito que nós também somos cobrados, e tem o vereador Naulino não tem uma opção de fazer, chova para quem tem a opção de fazer. A melhor forma de resolver, vereador Daniel, é o que a senhora mesmo disse. É o diálogo, é sentar e conversar e colocar tudo como tal. Mas se não tiver jeito, uma coisa tem que ser feita. A população não pode ficar sem. E outra coisa, se tem 20 anos que essas farmácias estão realizando plantões e estão dando certo, né, não é uma peça que vai desarmonizar o negócio, é só entrar em consenso. Mas nós não podemos furtar do debate porque a população está nos cobrando. E cobrando muito, está chegando aqui tanta mensagem, falando tantas situações, então é necessário sim que nós tenhamos coragem de chamar esse pessoal para conversar e quem sabe até o Poder Executivo participar. Caso não tenha êxito, é a caneta, e ela foi feita realmente para isso. Suponha que o prefeito vai baixar um decreto. A legislação federal não está acima desse decreto? Não, pois é, a legislação federal manda quem faz. Fazer o decreto. Manda? E aí é simplesmente cumpra-se. Cumpra-se. Tá. Com sanções de Tá. Vocês vão chamar ele para conversar, né? Se não der, prefeito tem que arrumar a caneta, né? O requerimento está em votação. Aprovado. 9 votos.